Olá, jovens, tudo bem com vocês? Hoje aí temos mais um conteúdo sobre perrengues. Trouxemos hoje para falar sobre perrengues na área de produção de conteúdo a Andréia. Mas antes, solta a vinheta aí. Boa noite, Andréia. Tudo bem com você aí? Aposto que hoje nós temos muitas histórias de perrengue para falar sobre produção de conteúdo. Mas antes eu queria que você falasse um pouquinho do que é que você faz, de onde você é, para onde você vai, o que é que você está mais engajado em fazer conteúdo. Sem que eu fique falando por você. Eu prefiro que tu fale, porque você é mais legal do que eu e pronto. Perfeito, Andrei. Então, eu sou jornalista, né? Mas desde que me formei, eu não fui para nenhum veículo trabalhar, né? Não fui para nenhum jornal impresso, eu não fui como repórter para uma televisão ou para uma rádio. Desde a academia, eu sabia muito bem que eu queria trabalhar com assessoria de imprensa. E formando, foi que começou esse boom das redes sociais, e aí eu comecei a me interessar pelo assunto, estudar e oferecer também para os meus clientes a oportunidade deles se relacionarem, se conectarem com o público deles através das redes sociais. Então, eu venho produzindo conteúdo para terceiros, tanto profissionais liberais, empresas, como pessoas públicas, né, políticos, e tentando contrariar um pouco aquele termo que diz que casa de ferreiro, espeto de pau, né? Se você for observar de fato, a maioria das pessoas e empresas que trabalham produzindo conteúdo para terceiros se dedicam um pouco a produzir, a utilizar as redes sociais para demonstrar o próprio trabalho, para falar do próprio trabalho. Então, contrariando um pouco isso, também me lanço aí como digital influencer para falar um pouquinho do meu trabalho, demonstrar um pouquinho do que eu entendo e do que sei fazer, de como eu penso a comunicação de uma forma geral. Então, venho também produzindo conteúdo para minhas próprias redes sociais. Atualmente, ela está fazendo muito conteúdo pautado pro empoderamento feminino, né? Isso é legal porque tem espaço. O que não falta é espaço para isso, por mais que falem que falam demais sobre isso. Não, ainda falta espaço sobre isso, tem muito papo para ocorrer ainda. Aí ela se torna uma influencer dessa comunidade, né? Eu aposto que no seu grupo, assim, depois que tu começou a determinar qual é o norte que tu ia seguir com o seu conteúdo, eu aposto que você começou a formar alguma espécie de comunidade de mulheres ali que são conectadas com o que tu faz, né? Exatamente. Eu tive várias passagens, né, na produção de conteúdo, quando se fala em produção de conteúdo para mim mesma, né, para me expressar através das minhas redes sociais. No início, eu usava só para lazer mesmo. Percebi que o conteúdo de moda era um conteúdo que gerava bastante engajamento e comecei a trabalhar com isso. Só que no meio do caminho, no meio do percurso, eu percebi que não era a minha linha, sabe? Não era isso que me dava tesão mesmo, e não tem outra palavra para eu poder falar sobre isso, não me dava vontade, não me animava de gerar conteúdo naquilo. Então, eu paralisei as redes sociais no uso profissional, as minhas redes sociais no uso profissional, passei a me dedicar mais na produção para terceiros, e usar aquilo só para poder compartilhar fotos de viagens, fotos minhas, enfim. E em 2020, o cenário mesmo político, o cenário nacional, vários assuntos, várias pessoas que me viam nas redes sociais começaram a gerar uma motivação em mim para produzir conteúdo falando de empoderamento feminino. Muita gente vai no meu perfil, muitas mulheres vão no meu perfil e dizem: poxa, eu tenho muita vontade de publicar uma foto assim, mas eu tenho muito medo do que as pessoas vão achar. Ou eu sou casada, e como é que seu marido permite que você use, que você publique fotos assim e tal, enfim. Então eu comecei a perceber que havia uma necessidade da gente falar um pouco mais do que a gente pensa para a mulher do futuro, do que a gente pensa que deve ser essa comunidade e de uma maneira bem natural, eu acabei realmente formando, como você disse, essa comunidade de mulheres ali em torno. A gente troca dúvidas, troca figurinha, elas passam muito do que elas sentem para mim, eu tento entender o que é que elas querem. Nesses últimos 30 dias especificamente, você falou assim, ela tem jogado muita coisa, e é verdade. Eu acho que a gente precisa testar, né, nossa audiência ali, ver o que elas estão mais carentes. Então, fui jogando vários temas e hoje eu já consigo ter um panorama mais próximo da realidade do que elas esperam e do que também me dá vontade de fazer e o que corresponde a quem eu sou. Eu acho que é muito sobre isso, sobre buscar a autenticidade, buscar se expressar mesmo como você é.
Pessoal, mas quem olha assim pensa que é um negócio fácil, que é um negócio tranquilo, que é um negócio assim familiar, chega lá, tira uma fotinha, chega lá, vamos falar ali, fala lá, tal. Mas tem perrengue nessa história aí. E até para ela, eu acho assim, primeiro ponto, até para ela direcionar para onde ela vai ir, alguns perrengues devem ter levado ela para lá. Tipo, quando falou ela é André, viu? E aí, André, você tem algum perrengue assim que você consegue... Parece que eu vou cobrar do nada, mas assim, se tem algum perrengue que você consegue tirar assim da cabeça agora, que te fez ir formatando o seu conteúdo assim, beleza, passei por isso, não quero passar de novo. Por exemplo, tive que viajar para um lugar que, putz, cheguei lá e eu pensei que ia produzir uma coisa e produzir outra. Ou tinha uma oportunidade aí que era fantástica de retorno financeiros altíssimos e de repente, quando fui ver, era outra coisa, né? Normalmente nesse quadro de perrengues a gente não fica... Eu não quero que a gente fique falando mal do cliente, falando mal de empresa, falando mal das coisas, porque não é o espírito. Mas assim, tem perrengues que a gente passa, perrengues que são burocráticos, perrengues que são histórias que a gente aprende alguma coisa, e aí é que a gente começa a evoluir de fato como na nossa profissão, né? No caso aqui é a parte de produção de conteúdo, a parte de consultoria em produção de conteúdo, né? Vamos lá, André, tem algum perrengue aí que você queira mandar ver? Eu já tive à frente na coordenação de várias campanhas de produção de conteúdo para redes sociais, de terceiros, como eu já disse, e também já estive lá em campo com alguém, né, ditando as regras do produto que queria, e eu tendo que resolver a coisa lá no campo. E o que eu vejo de mais problemático, né, é a questão do roteiro. Esquecer o roteiro, esquecer o planejamento. Já aconteceu, por exemplo, de eu ir como repórter para o campo. O diretor de marketing, ele tinha uma expectativa, só que ele não foi muito claro no planejamento, ele não foi muito claro no roteiro, e eu ainda era inexperiente no trabalho, né? E vai eu para um lado e deixei o cinegrafista trabalhar para o outro. Eu chego na hora de produzir minha matéria e digo que o céu estava limpo, que o mato estava verde. O cinegrafista não pegou nenhuma imagem que pudesse ilustrar o meu off. Nenhuma. O resultado final foi terrível. Assim, a gente teve que mudar tudo no meio do caminho. E, claro, o diretor de marketing ficou pé da vida com essa história, né? Porque ele tinha uma expectativa de que algo acontecesse. Mas era para falar do céu, do mar, disso tudo? Na verdade, era para a gente falar, era uma campanha política e precisava falar, assim, trazer essa coisa dessa, como é que eu posso dizer, quase poética sobre a cidade, né? Pegar o céu iluminado, a cidade onde o pôr do sol desce daquela forma, enfim. O Alto do Lavradio, tinha que pegar a imagem do Alto do Lavradio, era em Japaratuba, tinha que pegar a imagem do Alto do Lavradio, pôr do sol no Alto do Lavradio, e eu coloco isso, fiz um texto poético maravilhoso, mas sem imagem nenhuma para ilustrar o poema. Tinha uma então imagem, teve que cortar tudo. Japaratuba é cidade interior, né? Normalmente tem o quê? Uma igreja lá, ele pegou a imagem da igreja, pegou a imagem de uma feira, de um monte de gente lá andando, mas o pôr do sol... né, aquele take iluminado, cinematográfico e tal, né, aquele time-lapse bonitão da cidade ao fundo, né, aquele rio bonito, isso ficou de fora. E aí, o que é que vocês fizeram? A gente tem que cortar tudo, né, muda tudo, corta tudo, isso não vai ter imagem, não tem tempo para produzir e tem que reescrever. Claro, e como normalmente é campanha política, né, é para ontem, não é tipo para... Exatamente. Vamos viajar lá de novo, que dá um tempo. Não, você tem que entregar, porque a campanha é curta, né? Então, assim, você tem que fazer tudo meio que pra ontem. Tem um monte de coisa pra produzir de um monte de gente e tal, né? Pronto, exatamente isso, assim. E aí, essa poesia, tudo teve que cortar e ser mais objetivo possível, porque o cinegrafista, ele foi com uma intenção, assim, por mais experiente que ele seja, o sentimento dele é um, o seu sentimento como repórter é outro. E se vocês não estão colados, se vocês não estão com algo que oriente, né, que é o roteiro, que é o planejamento, não tem jeito, vai dar falha. Repórter e cinegrafista, ou produtor e o cinegrafista tem que andar lado a lado e ter um bom roteiro em mão. Não tem jeito, ter um bom planejamento. Eu sempre falo isso para os clientes, assim, eu tenho essa noção, né? Eu gosto muito do roteiro. Agora, quando eu falo para mim, né? Quando penso em roteiro,
como eu gravo mais vlog, esse conteúdo assim, liga a câmera, vão falando alguma coisa técnica para educar as pessoas, não precisa fazer um livro, faz só uns tópicos. Agora, no seu caso, como você ia fazer uma campanha, aí tu tem que fazer aquele roteiro que é de... Não sei qual foi o roteiro que você fez, você vai me dizer. É aquele de tópicos, que é tipo assim, aqui tem o texto e aqui tem a imagem do lado. Exatamente. Né? Tipo, é ação, exatamente. Né? Digamos assim, tem o texto e tem a ação. Tem o texto e tem a ação. E algumas vezes, as pessoas que estão, assim, principalmente pessoas que não trabalham na área, né? Elas veem a imagem e elas têm a impressão de que é tudo linear, né? E, na verdade, são vários takes, várias posições diferentes. Às vezes, você tem que regravar a mesma cena fazendo em takes diferentes para você ter uma variedade de cortes para o editor trabalhar e para passar a emoção que você quer. E isso também precisa estar orientado, dependendo, claro, do produto, como você mencionou, dependendo do produto, isso tem que estar muito bem descrito no roteiro, e no caso de uma campanha política, precisa, né? Porque às vezes você quer dar uma impressão do seu candidato, aquele ar de superioridade, né? Então você tem que saber como pegar bem a câmera, ou se não tiver roteiro orientando, não conta com o cinegrafista, porque por mais experiente que ele for, o cara tá ali com a câmera, no sol, correndo para cima e para baixo, ele não vai parar para poder ver a poética da coisa. Tem que ter orientação, não tem jeito. Até para isso que o diretor é pago, né? Agora me diz outra coisa, eu quero ir para um caminho mais guerrilha, assim, de conteúdo próprio. Você já teve perrengue, assim, com dados de gravação? De gravação, de perder? De perder, ou de, por exemplo... de perder é o mais básico. Muita gente fala, tem que fazer backup, como se fosse 1 giga cada gravação, né? Tipo, como se fosse MP3 uma gravação. Tipo, tem gravação que você faz aí brincando, dá 20, 30 gigas, né? E em 4K é que vai pra cá do chapéu mesmo, né? Você já teve perrengue, assim, de gravar um conteúdo muito massa e aí chegar no computador e dar um problema e perder os dados? Já aconteceu de perder os dados e aí a gente ficar sem saber o que fazer. Mas como é comigo mesmo, eu sento aqui de novo, eu sento e gravo. Mas, por exemplo, quando acontece de eu gravar um material, como recentemente, né, coloquei o material no ar e quando eu chego, a pessoa que está mexendo no programa para mim, enquanto eu estou gravando, é uma outra pessoa que está mexendo, né? Está gravando, ela não tem atenção no que tá rolando ali, não percebe que travou, que precisa repetir alguma coisa e o conteúdo sai todo travado. E você viu que o entrevistado deu tudo dele, você não tem como pedir para aquele entrevistado fazer tudo de novo. Vai que o entrevistado chorou, fez um negócio assim, emocional muito forte, né? Você, caramba, velho, vou pedir para ele chorar de novo, não vai rolar. Não rola, e assim, você tem que escolher ou bota no ar ou não, assim, e eu sou muito mais de antes feito do que perfeito, mas já aconteceu assim, de eu gravar uma entrevista super importante, uma entrevista até muito emocionante, tudo, e quando a gente chegar na ilha, o cinegrafista esqueceu de ligar o botãozinho do áudio para poder capturar o áudio. Isso aí é clássico. Isso é merda. É péssimo. E aí fica aquele áudio. Não tem. Fica só aquele áudio da câmera. E é todo. Cheio tipo de assim, ruído, pessoal. Bota aqui áudio da câmera. É um negócio meio assim, tudo vazado. Você escuta som da rua, escuta som de tudo. Pronto. Mas é o que tem. Tem que ir pro ar. Isso em campanha eleitoral acontece muito, muito mesmo. Principalmente quando o candidato está em cima do palanque, né? E aí você botou o microfone conectado ali com a mesa, que sai o áudio, e o cara não deu clique para poder você gravar, e aí ferrou. Você vai ter que pegar com o som ambiente, com gente gritando, com buzina de carro, com vento, e rezar para que dê certo, porque tem que botar no ar, não tem jeito. E rezar para que ninguém chie muito com isso, o cliente não fica, mas não tem o que fazer, já era. O cliente sempre chia, o cliente sempre espera o até melhor. Quando fica perfeito, até quando fica perfeito, ele vai chiar, né? Imagina que dá problema. Mas exatamente. É isso aí, né? Agora, pronto. Já vi outro perrengue, né? Esse perrengue é clássico, de perder gravação de dados, já foi, passou, né? Você aprendeu alguma coisa com ele? Tem alguma coisa que você faz hoje em dia? Você ainda... Porque eu sei que, como você falou no caso de evento, é muita correria, né? Às vezes não dá para ter plano B de tudo, né? Eu sempre tento assim... Quando eu vou gravar em condições ideais, que não é evento, não é tipo, tem um plano B, então gravo de aí capto o áudio com o outro, né? Aqui mesmo, uso uma câmera aqui, depois uso outra câmera para gravar local, mas assim, eu tô num evento, é correria, é gente para lá, gente para cá, é caos, é confusão e tal, né?
Então, acontece. Tipo, você não pode culpar a pessoa. Mas tem alguma coisa que você fazia, passou por um perrengue, agora você não já criou assim, olha, não produzo mais se não tiver isso aqui. Então, a gente procura sempre levar pilhas extras, no caso de pegar o áudio para aquele captador, né, de áudio, para você botar as pilhas. Tipo, o captador é tipo gravador de áudio, pessoal. Isso. O microfone com o plug, tá? Não confiar só no microfone de mão, porque às vezes... um outro perrengue que sempre acontece em coberturas de eventos, por exemplo, coletivas de imprensa, né? A gente recebeu aqui em Aracaju o ministro da Saúde, por exemplo, e eu precisava demais pegar a fala dele. Ele olhou para mim, respondendo a minha pergunta, só que tinha um outro microfone próximo que ele meio que impediu que o meu áudio não saiu nem no meu nem no dele. Os dois, eles estavam na mesma... Mas era agora. De outra pessoa? De outro profissional. Ele deu uma interferência que o meu microfone não captou de jeito nenhum. E aí não dá pra fazer redublagem, né? Não tem jeito. Se fosse presidente, até dava pra arranjar um imitador e tal, né? Tipo, porque presidente sempre tem uma voz que dá pra imitar. Lula, Dilma... sei lá, o Bolsonaro, o pessoal consegue imitar. Agora, o ministro da Saúde, tipo, ninguém consegue... Não tem imitador do ministro da Saúde. E aí, para evitar esse tipo de perrengue, o que eu sempre levo? Eu sempre tenho a mão e sempre coloco na roupa, né? Um microfone de plug, para garantir. E o celular. Então, a gente pega o microfone e o celular para poder captar. Algum tem que ficar com esse áudio salvo. Se os três derem errado, aí tem que dar errado mesmo, e é isso aí, né? Não tem o que fazer. Né? Mas repórter no campo, se confiar só no microfone, sem fio, pode dar esse tipo de interferência. Sem e nem fio você, ainda. nem o outro repórter, nem você, nem o outro repórter consegue captar o áudio. Aí também, nesses casos, a gente ter um bom relacionamento com os colegas com os quais você trabalha é importante, porque às vezes você falhou em pegar o áudio, mas você pode dar uma ligadinha para um colega de TV, dizer, olha, me ajuda aí, eu estou precisando desse material, enfim, veja aí se você tem. Então, ter uma relação saudável com os colegas de trabalho, eu acho que é uma das coisas imprescindíveis para você também tentar contornar certos perrengues. Da mesma forma como eu já precisei ligar para uma amiga da TV e dizer, olha, me ajuda, porque eu não consegui pegar o áudio, eu vi que você estava lá e pegou. Já tiveram outros colegas que ligaram para mim e disseram, poxa, você ficou até o fim, tem aquela imagem, vocês conseguiram, teve uma outra pessoa que entrou na frente do meu cinegrafista quando eu estava lá, manda essa imagem para mim. Então tem muito esse intercâmbio, né, de essa troca, né, entre os profissionais da área, das TVs, com profissionais que estão nas produtoras aí. Isso então já tem uma dica aí, né? Se relacionar com pessoas e ser camarada com as outras evita perrengue, né? Agora tem outra pergunta sobre perrengue aí, que é as famosas lives. Eu vi que praticamente todo mundo que eu conheço fez uma live no Instagram aí. Logo no começo da pandemia, todo mundo fazia todo dia. Pessoal, eu tô aqui no café da manhã, tem ovos e ovos são bem pra saúde. Enfim, só faltava o pessoal fazer live no banheiro, né? Mas, não assim, duvide. Né? Vamos fazer uma live em grupo aqui no banheiro e tal, pra, sei lá, discutir coisas de banheiro, né? E aí eu fico perguntando, tu já teve perrengue em live, né? Tipo, de fazer a live, ou o convidado morrer na hora, você fala, e agora? Não tem mais a pessoa para quem conversar, ou a sua câmera ficar ruim, o convidado e só ficar o convidado, e ele, beleza, vou tocar live aqui, André saiu, mas vou tocar live, enfim. Já teve coisa do tipo? Olha, o que acontece mais em live é o seguinte, você marcar com o entrevistado, aquele que vai estar ali com você, a pessoa que vai estar batendo bola com você, e quando chegar 1h, 30 minutos faltando para começar, a pessoa desmarca, e você já publicou em todo canto, você já disse que ia ter, não tem como desmarcar, você quer manter o compromisso, porque se for uma pessoa como eu, por exemplo, se eu assumir um compromisso, eu faço o impossível para manter aquele compromisso. E falar sobre isso aqui é importante, porque às vezes, como a gente está lidando com rede social, às vezes as pessoas se comprometem. Não, eu vou fazer tal coisa naquela data. Não faz, o público fica na expectativa e você não corresponde, então você vai perdendo essa credibilidade. Até porque tem um detalhe aí, André. Tem um detalhe aí, que eu comecei a ver que eu trabalho muito com mulheres para produção de conteúdo. E assim,
mulher, quando vai gravar conteúdo, normalmente, não é ligar a câmera e você ir falando aqui, tá com o celular, tá aqui, liga aqui e faz. Não, ela se prepara. Normalmente, viu? Eu não tô falando nem se cuidam com o roteiro, mas elas cuidam da estética, vão botar uma maquiagem, vão fazer um cabelo, vão escolher uma roupa. No mínimo. Né? Gasta-se um tempo nisso, não é um negócio de outro mundo, não, assim, gasta-se um tempo nisso. E aí, pra você chegar e desmarcar, faltando, sei lá, meia hora, 20 minutos antes, é sacanagem mas mesmo. Mas acontece. Né? Nossa, mas acontece demais. Você marcou com a pessoa, aí o que e assim, como eu tô monetizando as minhas lives no Instagram, eu também preciso manter essa assiduidade. Eu não posso desmarcar, porque o Instagram ele tem o marcos de bônus, então você precisa toda semana realizar aquelas lives. Ou seja, escravo do algoritmo legal, né? Escravo do algoritmo, assim, eu sou verdadeiramente escrava do algoritmo, e principalmente que eu estou testando algumas coisas, eu estou estudando bastante, então estou testando algumas coisas com o algoritmo e preciso ter ele aí como parceiro, né? Eu tô tentando criar aqui uma imagem do algoritmo um dia pra gente fazer um templo do algoritmo, fazer a igreja do algoritmo, pra ver se ajuda um pouco, né? Tipo assim, vamos fazer oferendas ao algoritmo no final do ano, pra ele nos abençoar, né? Você Enfim. Já assistiu aquele documentário o Dilema das Redes Sociais? Tem no Netflix. Acho que eu já vi, no domingo de manhã, assim, meio de bobeira, né? Não vi com tanta atenção, não. Eles botam mais ou menos uma ilustração do que seriam esses algoritmos lá, os bonequinhos dizendo como é que vão manipular a gente pra gente ficar só rolando os dedinhos. Assim. Tô rolando um documentário bem legal. Aqui pra dar like e tal, deixa eu fazer mais, eu vou vou ficar aqui tentando fazer conteúdo quase todo dia, enfim, é a vida, né? Isso. Também, depois que eu falar sobre a live, eu vou dar um retornozinho nesse ponto que eu acho bem bacana. Mas aí, sobre live, acontece muito do entrevistado desmarcar, sei lá, 1 hora, 30 minutos. E como eu tô fazendo live toda terça-feira, sempre com algum especialista na área de saúde, acontece isso demais. E o que eu comecei a fazer para evitar ficar na mão 30 minutos antes de começar uma live? Eu peço para o entrevistado se comprometer. Como é que ele se compromete? Ele envia um vídeo dele próprio, dizendo, olha, tal hora eu vou estar com a Andréa na live assim e assim. Então, depois que ele deu a palavra, ele mesmo fica... Depois que ele deu a palavra para os seguidores dele, ele mesmo fica comprometido, passa a não ser um compromisso só meu, é um compromisso compartilhado, aí eu meio que amarro o entrevistado assim. É assim que eu tenho tenho fugido aí dos perrengues na live. E pra ele faz bem, velho. E pra ele faz bem, assim, poxa, velho, né? Porque ele vai lá, firma um compromisso, faz conteúdo, assim, né? Tipo, por exemplo, isso aqui que eu encontrei é uma forma de eu fazer conteúdo com outras pessoas que eu gosto de editar, eu edito, depois faço os nuggetszinhos, publico no meu Instagram, a pessoa vai lá, publica no dela, então coisas que ela até pagaria pra ter esse conteúdo, digamos assim, né? Eu consigo meio que dar de presente para as pessoas, mas também tô fazendo para mim, né? E não tô fazendo porque vou ganhar dinheiro, tô fazendo porque isso aqui eu faço porque eu acho legal mesmo, né? Então, é aquela conversa que a gente teve lá no início, né? Uma coisa que lhe dá tesão mesmo de fazer. Eu acho que tem que ser, produção de conteúdo tem que ser assim, né? Eu tento seguir essas duas regrinhas. Tem um vídeo no CJE aqui, que eu vou deixar o link aqui para vocês verem, né? Deixa aqui do lado, que tem as regrinhas. E as regrinhas de ouro para mim são: você tem que ter essa paixão de amador de querer fazer, mas você tem que ter o profissionalismo de fazer com constância, de fazer. Então, se você conseguir unir esses dois, você vai estar legal, né? Esse aqui é o desafio. Isso, exatamente. E o que já aconteceu também em live é assim, eu buscando os entrevistados, principalmente agora na área de saúde, eu não sei porquê, os entrevistados cobrando valores para poder participar de uma live com você. Cobrando valores. Isso já aconteceu aqui em Sergipe. Aqui em Aracaju, eu procurei alguns profissionais e disse, não, a gente vai bater um papo para tirar umas dúvidas, assim, vai ser bacana para você e para mim. E ela fez, então, é X. Isso eu não sabia. Para TV elas cobrariam, será? Jamais. Eu já trabalhei em produção de TV e jamais isso aconteceu em TV. De profissionais cobrarem. Será que ela pensa que é uma consulta ao vivo? Bicho. Sabe, eu acho que é mais ou menos isso. Foi até uma psicóloga. Se fosse um esquema assim, se eu fosse produtor de conteúdo, né? Se eu chamar um convidado e eu monetizo a minha live. Vou pegar um exemplo. Né? Aí eu até pensaria, velho, eu vou dar depois um percentual da live do que rolar pra você e tal. Eu não veria problema nisso, né? Outra coisa é eu cobrar um valor fixo, assim, falar, vai custar tanto, né?
para eu participar de uma live com você. Você quem é? Você é o Leandro Carnal aí, você é o Michael Jackson. Nem o Carnal cobraria para participar dessa não, entrevista. acho que não cobraria, não. Eu acho que é uma visão, assim, limitada. Não, Carnal, tá? Carnal. Tá ligado, né? Então, eu acho que é um pouco de visão limitada mesmo, porque se fosse para uma televisão, eu aposto que essas pessoas não cobrariam, tá? Só que hoje, a quantidade de pessoas, o público que assiste televisão vem cada vez mais diminuindo, tá? E o público, as pequenas bolhas, né, as comunidades se formam nas redes sociais. Então, é você ter uma visão muito limitada realmente, e você também não entender que a rede social, todos os livros, todos os estudos apontam para isso. É um ambiente em que você precisa cada vez mais convergir, buscar se unir, buscar parceiros para você trabalhar. É uma das principais formas de você crescer, é fazer isso que a gente está fazendo aqui agora. Eu estou misturando o seu público com o meu público e vendo o que é que resulta nisso. E quando eu convido as pessoas para participarem de lives comigo, ou quando eu mostro o trabalho de outras mulheres nas minhas redes sociais, é isso que eu estou tentando fazer. É dizer, olha, minha bolha aqui, conheça aquela outra bolha lá, converse com aquela outra bolha ali. Então, isso é crescer em rede social. O resto é visão limitada mesmo. Mas aí, paciência, né? Você manda o cheque pra mim, viu? Da minha participação aí. Eu comecei a ver que tem muitas marcas que estão fazendo a digitalização do influencer. Como é que é isso? Estão começando a usar objetos 3D, personagens em 3D, personagens animados para serem os influencers dessas marcas. Então, assim, tem lá um mascote 3D da empresa X, e o mascote 3D que usa as roupas, testa os equipamentos, os cosméticos, enfim. Faz todo esse trabalho do influencer. Esse mascote 3D, esse avatar, ele não vai ter problema de psicológico com o algoritmo, porque ele vai conseguir gravar o tempo todo. Ele não vai ter problema de horário, ele não vai ter problema de psicológico, não vai ter problema nenhum. Ele só vai ligar e gravar, e ele vai falar, e vai casar esse algoritmo falando com o algoritmo, e para a empresa isso pode ser relevante para ela. Fora que eu já vi algumas coisas, que eu vou tentar até botar imagem aqui de coisa que eu vi, eu vou procurar na internet de novo, que é de alguns avatares, nem de marca isso, no Japão, que são de bonecas, assim, desenho animado, que elas vão fazendo a live lá e os negros vão botando dinheiro. Um personagem de desenho animado que tá fazendo a live lá. Então, assim, olha a loucura, assim, tipo, sei lá, tem um personagem, sei lá, o Pato Donald resolveu fazer uma live e as pessoas estão sendo influenciadas pelo Pato Donald, que é um personagem não real, né? Ele é fictício, e as pessoas estão sendo influenciadas e dando superchat e mandando pergunta para ser respondido pelo Pato Donald. É basicamente isso, né? É meio loucura. Inclusive aqui a gente está projetando e conversando com uma empresa, a gente não pode falar ainda, para ter não fale. Uma digital influencer que vai vender os produtos para ela, que já está com esse projeto pronto, ela já está quase com a carinha aparecendo, daqui a pouquinho. Essa digitalização de tudo, assim, tipo assim, o pessoal fala, não é já fugiu um pouco do perrengue, só para terminar, já fugiu um pouco dessa o pessoal pensa que substituição do mercado de trabalho é só para trabalhos que não tem criatividade. Não, tá aí, influencer começando a ser aos poucos substituído. Mas o que eu acho? Aí você falou uma coisa que combina muito com o que eu disse a você que gostaria de falar ainda nesse nosso bate-papo, que é o que eu acho que as pessoas, os digitais influencers ou produtores de conteúdo que se pretendem digitais influencers, um dos principais problemas e um dos principais erros que essas pessoas cometem é justamente se tratar como um robô, é justamente se tratar como um escravo do algoritmo, é você não tentar imprimir a sua personalidade, a sua história na coisa. Eu acho que isso faz muito mais sentido do que realmente você tá ali publicando conteúdo por publicar, ou publicando conteúdo que você sabe que vai ter interação rápida, né, cliques rápidos. Então, quando a gente fez uma guinada na nossa comunicação ali, nas minhas redes sociais, foi justamente tentando contrariar isso, porque eu sei o conteúdo que eu posso publicar e eu vou ter os cliques mais rápidos
do que você imaginar, mas não era mais o que me dava aquela emoção de fazer, já não compreendia mais quem eu sou, já não contemplava mais a minha personalidade. Eu acho que se a comunicação ela é feita de forma plástica, né, de forma aquém dessa sua personalidade, se torna vazio e não tem sentido de ser. É só isso. Não, então estamos aí com o maior perrengue de todos, que é o perrengue da vida. Olha a lição de sabedoria aí que tivemos agora. E é isso aí, pessoal. Vou terminar esse vídeo aqui, porque eu não aguento mais editar de madrugada. Muito obrigado para você que assistiu até o final. Muito obrigado para você que deixou o like. E até o próximo vídeo. Tem outros vídeos aqui para você ver, que a gente vai deixar também. E até o próximo. Valeu, obrigado. Obrigado, André. Boa noite. E André que vai falar o tchau para todo mundo aí, para a gente ir embora. Tchau, pessoal. Obrigada.